Passo a palavra, então, agora ao doutor Benhur Visa, um monumento da cidade na defesa da mulher. Vamos lá. Não é só... Bom, eu falei um monumento porque ele é homem, mas não é isso não, hein? Todos aqui são defensores da causa. Porque o doutor Benhur é uma figurinha carimbada, como a gente diz, né? Ele está sempre na vanguarda do trabalho. Bondade da vez, né? Falar que aqui tem monumentos e monumentas, né? Bom dia a todas e a todos. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre a Lei Maria da Penha. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre essa lei, mais pessoas tomam conhecimento, mais a gente divulga essa proteção à mulher, e eu tenho me disposto a estar presente aonde for necessário e convidado, né, e às vezes sem ser convidado também, para falar sobre a Lei Maria da Penha. É muito importante que o Senado tenha criado essas quintas feministas. Eu acho que essa iniciativa é louvável, eu acho que precisa ser muito divulgada e deveria ser adotada por outros órgãos públicos que também se propõem ao combate à violência doméstica, mas que não tiveram assim essa feliz ideia, né, essa brilhante iniciativa. Então, eu cumprimento também por essa iniciativa. Vamos começar lá, então, por favor. Bom, o Tribunal de Justiça, eu sou juiz no Juizado de Violência Doméstica do Núcleo Bandeirante. O nosso Tribunal de Justiça, o que instalou o primeiro juizado, assim que entrou a lei em vigor, o tribunal tinha um juizado especializado em violência doméstica. E, a partir daí, vem implantando outros juizados especializados que cuidam especificamente dessa matéria, de Lei Maria da Penha. O DF hoje conta com 13 juizados que só recebem processo de violência doméstica referentes à Lei Maria da Penha. Nós temos, além desses 13 juizados especializados espalhados pelo Distrito Federal, nós ainda temos outros 4 juizados, 2 deles cuidam de violência doméstica e juizado criminal, e outros 2 cuidam de violência doméstica e competência geral, competência civil e criminal, também no âmbito dos juizados. A tendência nossa é de especialização, e o judiciário, às vezes, ele conta com um pouco de dificuldade nessa especialização em razão da dotação orçamentária. Porque quando você cria um juizado, você tem que colocar ali uma estrutura mínima de juiz, diretor de secretaria, diretor substituto, oficial de gabinete, audiência, funcionário para fazer as intimações. Então, há uma questão orçamentária que às vezes fica um pouco complexa, mas que a gente tem procurado vencer, e o tribunal tem se empenhado nisso, a ponto de que hoje o Tribunal de Justiça do Distrito Federal é o que tem mais juizados especializados em todo o Brasil. E a gente vê a nossa área, né, do DF em relação a outros estados, então mostra aí a preocupação que o Tribunal de Justiça tem tido com esse assunto e com essa temática. O Tribunal de Justiça criou o Centro Judiciário da Mulher, que é um centro de resolução de conflitos e cidadania, de proteção dos direitos da mulher, e que a gente carinhosamente abreviou para Centro Judiciário da Mulher e mais intimamente CJM, né? Que é como a gente se trata e se comunica, CJM. Obrigado, Isa. O CJM foi criado com base na resolução do Tribunal de Justiça, número 13, de 6 de agosto de 2012, e atende um comando do CNJ, que é a resolução número 128, de 17 de março de 2011, onde o CNJ determinou que cada Tribunal de Justiça tivesse uma coordenação para tratar especificamente desse assunto. Obrigado. Nós temos, nesse Centro Judiciário da Mulher, as atribuições de propor medidas para aparelhar o aparelho judiciário, né, aprimorar o aparelho judiciário na prevenção e repressão à violência doméstica. Nós temos proposição de medidas para aperfeiçoar a formação de magistrados e servidores, e aí nós temos feito cursos, capacitações, envolvendo os magistrados, envolvendo os servidores, buscando sensibilizar a respeito desse tema. Nós não somos melhores do que ninguém, enfrentamos o mesmo problema que todos enfrentam, e com uma dificuldade que eu considero a mais, né, que é o judiciário, ele é muito rígido.
Então, nós lidamos com valores construídos assim há milênios, né? São princípios de direito, e a cultura do judiciário, para que deixe mais clara assim, a posição, nós começamos a trabalhar com questão de gênero a partir da Lei Maria da Penha. Até então, no mundo jurídico, quando você falava assim, violência de gênero, o que se pensava era aquilo que a gente aprendeu na minha época no grupo escolar, gênero masculino, gênero feminino. Esse é o conceito de gênero, e que ainda vigora para muitas pessoas. Então, a Lei Maria da Penha ela veio trazer isso aí, e nós temos procurado trabalhar essa capacitação para mostrar que gênero não é uma relação sexista de masculino e feminino. Nós recebemos e encaminhamos dados, sugestões e reclamações referentes ao serviço de atendimento à mulher, fornecemos ao CNJ dados relativos aos procedimentos, né, que são as medidas protetivas, ações penais, inquéritos, outros procedimentos, prisões. Implantamos mecanismos para avaliação de satisfação do usuário. No decorrer da apresentação, eu vou mostrar alguma avaliação que a gente já tem feito com os usuários do serviço, e encaminhamos administrativamente, dentro do TJ, relatórios semestrais para que haja um controle das atividades que são desenvolvidas nesse centro. Além disso, nós também procuramos aprimorar o centro, né, mudando o quadro de referência, mudando a estrutura, para que a população receba aí esse atendimento prestado pelo Judiciário. Como centro, nós estamos criando do zero, nós priorizamos atuar em 3 eixos: o eixo policial, o eixo judicial e o eixo comunitário. No eixo policial, nós preocupamos com um aspecto da lei, que é a assistência jurídica e psicológica desde a fase policial. A Lei Maria da Penha ela fala claramente isso, que a mulher tem direito a ser assistida juridicamente, e uma assistência também psicossocial desde a fase da delegacia. E a experiência que a gente tem no judiciário é que a vítima não tem assistência jurídica. A experiência é, o Ministério Público é o titular da ação penal, então, automaticamente, ele assume esse papel de proteção da vítima, e a vítima fica meio que assim, sem voz no processo, né? A vítima acaba sendo, no processo penal, assim, um instrumento de prova. Assim como tem um laudo pericial, vem a palavra da vítima. Ela passa a ser, talvez, uma testemunha. Então, como a vítima não tem quando ela não tinha essa assistência jurídica, ela ficava num papel muito passivo e quase que, às vezes, desprezado. Porque a palavra da vítima, né, é uma palavra que tem, de alguma forma, um certo interesse no deslinde da questão, então é relativizado em termos a palavra, salvo nessas questões de violência doméstica, porque acaba sendo também, às vezes, a única prova. Então, nós começamos como a Lei Maria da Penha trouxe essa garantia, e isso para a gente é muito interessante, porque nós que temos essa preocupação na proteção da mulher, nós sabemos que isso é muito importante. Mas quando você não tem isso na lei, fica difícil você exigir. Porque, às vezes, até na lei, né, a doutora Patrícia, que está na DEAN, sabe a dificuldade que nós enfrentamos para levar a cabo essa assistência jurídica e essa assistência psicossocial. Fruto, assim, muito de uma iniciativa pessoal, da gente ter que correr atrás, colocar o processo administrativo debaixo do braço e ir de porta em porta, fazer aquele processo andar. Mas o certo é que nós estamos conseguindo implantar um modelo aqui no Distrito Federal, que está num projeto piloto na DEAN, para que essas mulheres, quando chegam à delegacia, elas recebam esse acolhimento. E isso traz uma vantagem muito grande para a mulher. Eu experimento na prática a mulher que foi atendida na delegacia por um advogado. Quando ela chega no fórum, que ela reconhece o rosto daquela advogada numa sala de audiência, é diferente. É nítido quando a mulher reconhece. O semblante dela é um semblante assim meio assim de tranquilidade, sabe? Ela dá assim uma relaxada, porque o ambiente do fórum é um ambiente muito tenso, né? É um ambiente de problema. Eu costumo dizer assim que alguém fala assim, mas aqui só tem problema. Eu falo assim, o dia que não tiver mais problema vai acabar o fórum, porque não tem razão de existir, né? Então, aqui é um ambiente assim pesado. E quando a mulher chega naquele ambiente, com toda aquela formalidade e solenidade, ela acaba tendo uma dificuldade muito grande de abrir
o coração de falar assim, realmente do que está se passando com ela, e essa dificuldade vem orientando também o trabalho que nós temos desenvolvido. Então, quando esse trabalho é realizado na delegacia e a mulher chega no fórum, ela encontra o eco desse atendimento lá no fórum, isso traz um benefício muito grande para a mulher e traz assim um empoderamento, em que pese as críticas a essa palavra, mas traz um empoderamento mesmo para a mulher. Ela se sente mais poderosa ali enquanto ela está assistida, e tem feito uma grande diferença. Eu digo que o judiciário, o processo penal, ele não cuida muito da vítima, porque até então as mulheres não tinham assistência. Ela não tinha, por exemplo, um advogado ao lado para prestar alguma orientação do que estava acontecendo. Ela chegava, a senhora vai prestar depoimento sobre esse fato. Às vezes, um número muito grande de processos, de audiências para se realizar, não permite ao juiz um tempo disponível para que aquela mulher possa realmente falar, e aí, em determinado momento, ela fala assim, eu posso contar desde o início? Quando ela fala, posso contar desde o início, é aquela tensão na sala, porque ninguém sabe quando começou. Não é? Imagina, se ela começa a contar desde o início e demora 2 horas contando, e ela vai resumir ali 20 anos em 2 horas, imagine, resuma os 20 anos da sua vida com detalhe em 2 horas. É impossível. Mas, por outro lado, se nós tivermos aí 10 audiências no dia, ou alguns colegas que fazem 20, ou que fazem 25 audiências num dia, você imagina, o dia não dá para o número de audiências que nós temos, nós teríamos que passar ali o tempo todo. Então, também nós temos trabalhado nesse aspecto, e esse atendimento psicossocial e jurídico, ele ajuda. Por quê? Porque essa mulher, ela é ouvida, ela consegue verbalizar aquela angústia, e a maioria uma necessidade de falar, o que ela busca mais é um espaço de escuta. Nós temos criado esse espaço qualificado, e isso tem sido muito importante nessa parceria aí com a DEAN, com a Secretaria de Segurança Pública e com a universidade, a Uniceub, no caso, né? Outras universidades também estão se habilitando para participar desse projeto. Nós temos, então, esse termo de cooperação técnica assinado com eles, né? E a proposta de ampliação para outras universidades. Obrigado. No eixo judicial, a proposta do CJM é desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para ofendidas. Então, quando nós começamos a perceber que essa mulher chega na sala de audiência e pergunta, posso falar desde o início? E eu comecei a ouvir desde o início, e a nossa audiência começou a terminar 8 horas, aqui os colegas terminam às 18, a nossa começou a terminar às 20, depois às 21, e às 22, e às 23, e às 24, e teve dia da gente sair de lá 1h da manhã. Aí você pensa assim, não, mas eu acho que é justo, porque essa mulher precisa falar. Sim, ela é justo, mas as outras mulheres que estão trabalhando ali também, é justo que elas voltem para casa, é justo que elas também dêem atenção às suas famílias, que descansem, e isso começou a pesar para os demais. E nessa empolgação que a gente tem, né, que esse amor que a intensidade do trabalho, o amor que a gente tem à causa, a gente acaba extrapolando muito, e não pode privar a mulher disso. Eu acho que o fato de nós não termos uma estrutura para ouvir a mulher qualificadamente em uma audiência, não significa que a gente deva suprimir o direito da mulher de ser ouvida. Eu acho que nós temos que mudar. E a mudança que nós encontramos foi, então, implementar o que a Lei Maria da Penha trouxe, que eu considero um grande avanço, que é a equipe multidisciplinar. Então, nós criamos, saímos daquele espaço da sala de audiência formal. Uma das primeiras medidas que nós adotamos foi tirar aquela cátedra alta. Quem aqui já esteve num fórum do DF sabe, tem uma cátedra em que o juiz fica lá na posição mais alta, o Ministério Público, o secretário de audiência, e fica assim, quase que uma solenidade de tribunal do júri, né? Quando eu vim para Brasília, eu senti assim, um pouco chocado com aquilo. Eu falei, nossa, aqui é muito solene, né? A audiência é muito formal. Então, eu mandei tirar aquela cátedra, eu coloquei uma mesa plana, então a gente trabalha com a mulher assim, olho no olho, pertinho, próximo, bem próximo mesmo, e isso facilitou muito a comunicação. Além disso, nós desenvolvemos essa equipe de atendimento, essa equipe multidisciplinar. Então, hoje a mulher, quando eu recebo a medida protetiva, que ela vem para mim em 48 horas, a Polícia Civil, no DF, ela tem cumprido rigorosamente esse prazo. Aliás, nós temos recebido, às vezes, o pedido de medida protetiva até em menos de 24 horas. Não é raro a gente receber. A mulher foi na delegacia hoje de manhã, hoje à tarde eu já recebo o pedido de medida protetiva daquela mulher. Então, essa é uma coisa que tem tornado, assim, essa celeridade, ela agrega um grande benefício, uma confiança para que essa mulher possa procurar. Eu já marco um atendimento, dependendo
dependendo da urgência, e se tiver a possibilidade de intimar essa mulher e esse homem por telefone, a gente já marca, dependendo da urgência, para o mesmo dia, para o dia seguinte, para 2 dias, para 3 dias, ou em alguns casos, quando não tem um contato facilitado, tem que ser intimação por oficial de justiça, ele tem que se deslocar, expedir um mandado, aí a gente marca para o dia seguinte, para 2, para 3 dias, ou às vezes por uma semana, dependendo da situação. Mas o certo é que esse atendimento é com urgência, ela é recebida por uma equipe que tem profissionais com formação jurídica, profissionais com formação psicossocial e profissionais capacitados em técnicas de resolução de conflito. Por quê? Porque o conflito criminal, que é a violência em si, ele traz consigo uma série de outros conflitos de natureza civil. O que é, por exemplo? Vem ali uma guarda do filho, vem ali um direito de visita, vem ali uma pensão alimentícia, uma separação de corpos, uma partilha mínima de bens para que aquilo torne, para que a gente consiga diminuir a tensão. Então, nós trabalhamos esses conflitos cíveis adjacentes ao conflito penal e, com isso, nós enxugamos o conflito. Nós tiramos vários motivos para que aquele casal volte a um novo atrito. Então, por exemplo, o que é o ponto de atrito que a gente tem observado na prática? O homem quer exercer o direito de visita, principalmente quando a mulher arranja um namorado. Aí ele faz questão do direito de visita. Ele nunca visitou, mas ao dia que ele ficou sabendo que a mulher tem um namorado, ele fala, não, eu quero visitar meu filho. E aí ele vai. Não é? Ele vai para visitar, mas ele não se contenta de ir para visitar. Às vezes ele marca de ir, a mulher marca com o atual relacionamento um encontro, por exemplo, uma saída, vão a Caldas Novas, e aí naquele dia ele fica sabendo que ele não vai buscar a criança. Então, esse direito de visita, ele vira um ponto de conflito muito grande. Sem contar o dia que ele vai e o atual relacionamento está em casa. E ele começa a achar que eu estou pagando pensão para sustentar o outro. O outro está morando na casa que eu construí. Então, isso vai gerando muito conflito. Outra vez, ele vai e leva a atual namorada. E aí, a mãe está entregando o filho para a atual namorada. E aí veio aquele caso dos Nardoni divulgado na televisão bombasticamente. A mulher fica num clima de tensão muito grande. Então, o que a gente faz? A gente já estabelece um contato com o casal, estabelece um contato com uma terceira pessoa de comum acordo, e essa terceira pessoa pode ser um padre, um pastor, um líder de centro espírita, pode ser a escola, pode ser um sogro, uma sogra, um cunhado, uma tia, um tio, um padrinho de casamento, uma madrinha, uma testemunha, um vizinho de comum acordo, um amigo, alguém que vai intermediar isso aí. Então, essa mulher vai deixar a criança na casa da avó, por exemplo, vai dar sequência à vida dela, e o pai vai lá buscar essa criança. Essa criança está num ambiente protegido, né? Se ele não aparecer, a criança está protegida e ela não tem essa dificuldade. Então, evitamos esse atrito. Alimentos, ele é um motivo de muito atrito no ex-relacionamento. Por quê? Ele não paga o alimento, ele atrasa. Né? E aí nós tivemos... Aí a gente pensa assim, a princípio, essa questão de alimento é uma questão que executa e cobra, tira na conta, penhora algum bem, vende e paga. Mas acontece que às vezes a gente tem aquele alimentante que exige que a mulher continue prestando, e aqui é literalmente, é serviço sexual para ele, porque ele só paga a pensão alimentícia se a ex mantiver relação sexual com ele, porque ele já tem uma outra, mas ele quer continuar com aquele domínio. E aí a gente vê nitidamente a questão de gênero, aquela mulher é um objeto dele, ele não concebe que ela se envolva em outro relacionamento. A equipe multidisciplinar tem prestado esse atendimento de imediato, então essa mulher tem recebido um acolhimento, e esse acolhimento é determinante para que essa mulher estabeleça um vínculo com o Estado, e ela passe a confiar, e aí nós tenhamos esse acréscimo muito bem detectado na pesquisa, e trazido também pela doutora Patrícia, de um número maior de mulheres procurando. Então, quando alguém disse há pouco tempo atrás, mas aumentou o número de violência depois da Lei Maria da Penha? Não aumentou, aumentou o número de denúncias. E eu acredito que nós ainda não temos o número de denúncia apropriado. Quando ali diz que 66% dos casos é de violência física e que a violência moral vem abaixo da violência física e a psicológica vem abaixo da violência moral, a gente sabe na prática que isso não é verdade. A pesquisa é real. Por quê? Porque ela mostra o que a mulher está vendo.
Mas a mulher não está vendo a violência porque ela não tem consciência da violência. Culturalmente, aquela mulher nasceu para viver num cabresto. Então, enquanto a gente não quebra esse cabresto, ela não tem consciência que ela tem liberdade. Ela não sabe que ela pode ir na casa da amiga, sim. Ela não sabe que ela não é obrigada a ter uma relação sexual. Então, por que a gente tem um número pequeno, às vezes, de denúncia de crimes sexuais na violência doméstica? E se você for procurar a violência sexual que você tem na violência doméstica, você vai encontrar assim, um número de vítimas, a maioria esmagadora, de crianças e adolescentes. Porque a mulher, ela não sabe que ela não está obrigada àquilo, ela não tem consciência. Então, ela é abusada sexualmente constantemente, ela é vítima de violência psicológica constantemente, ela é vítima de violência moral constantemente, mas ela não tem consciência. Então, a pesquisa ela é excelente, porque ela retrata exatamente o que está acontecendo. E é quase que assim um tapa na cara, né, me permita, o cara, de nós que estamos do lado de cá, que nós somos o Estado. Por quê? Porque nós sabemos que não é isso. Então, a gente tem que mover essa situação, né? Pesquisa de satisfação com o usuário, nós temos produzido, produção de material educativo e informativo, cartilha, postilha, para poder explicar para a mulher o que é medida protetiva, porque ela recebe a medida protetiva, mas ela mesma não sabe o que é aquilo, às vezes, né? Parceria com lideranças religiosas. Quando disse aqui que a mulher, 34%, procura os amigos, parentes e liderança religiosa, isso é a coisa mais certa. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de procurar uma delegacia de polícia, e no nosso meio nós ainda temos aquelas pessoas que chegam na audiência e falam assim: doutor, eu nunca nem pisei numa delegacia de polícia. Então, nós mantemos um contato com essa mulher, ela recebeu uma medida protetiva, ela não fica abandonada, nós vamos atrás, nós telefonamos, nós queremos saber o que está acontecendo, se ele está cumprindo a medida protetiva ou não, porque às vezes ela não traz a denúncia do descumprimento, e aí quando ela traz essa denúncia por telefone, nós marcamos atendimento, trazemos esse homem, esclarecemos essa situação e evitamos que perpetue aquela condição de violência. Pessoas atendidas, ofendidos, ofensores, advogados familiares, 971 em 2013, no primeiro semestre, 345 em 2014. Ok. No grau de satisfação, nós temos visto ali, no atendimento com a equipe, essa avaliação, ela tem como retorno para nós melhorarmos e mudarmos o nosso trabalho. Então, a primeira pergunta que a gente traz ali é se a equipe se mostrou disposta a escutar. Por quê? Tem que ser um espaço de escuta, a mulher tem que poder falar, né? E não só a mulher, mas o homem também traz muita informação. O que eu percebi? Na audiência, eles não falam. Com o juiz e com o promotor, eles não falam tudo. A mulher não conta que ele usa droga, ela não admite abuso sexual, ele não admite infidelidade, ele não admite o uso de álcool e o uso de droga. Perante o juiz, perante o promotor, o defensor, eles não contam, eles não entram em detalhes. Perante a equipe, o homem chora, a mulher chora, eles contam que usa droga, que são viciados, que são dependentes de álcool, que já teve, às vezes, até algum risco de abuso sexual contra a criança ou alguma notícia. Então, são adotadas medidas e ali a gente consegue apurar de fato o que está acontecendo e trabalhar de fato com o que está acontecendo. Porque uma coisa muito difícil que a gente percebe é que nesse silêncio da mulher imposto pela cultura que nós temos, esse silêncio, ele dificulta o trabalho. Você não sabe o que você precisa fazer naquele caso, quando você não tem uma radiografia da situação, quando você não tem um mapa orientando o que está causando aquela violência. Por exemplo, pode ser um direito de visita, que você pode resolver, mas se aquilo não vem à tona na conversa, pode ser uma pensão alimentícia, que está atrasada, que está gerando briga, mas se aquilo não vem no assunto, pode ser um uso de álcool, de droga abusivo. E a gente vai trabalhar aquilo ali. E eu costumo dizer que álcool não bate em ninguém, e nem droga. A pessoa usa o álcool e usa a droga e agride a mulher. E é comum eles chegarem em audiência e querer se esconder no álcool. E aí, logo em junho, eu tive uma audiência, e era uma audiência de instrução, ele estava preso por conta de ter agredido a mulher. E eu falei assim, mas por que você agrediu o seu homem? Ah, doutor, é o álcool, né? Eu bebi, e aí eu não vi o que estava fazendo. E ele estava na sala de audiência algemado, tinha uma escolta atrás dele, um policial na frente, outro policial do lado. E aí eu falei com ele assim, olha para trás.
Aí ele olhou para trás assim, aí eu falei assim, olha esse soldado da sua escolta aí. E era uma escolta bem escoltante mesmo, sabe? Bem reforçada, né? E aí ele olhou e eu falei assim, quando você bebe, você já encarou um desse tamanho aí? Não, que é isso? Aí eu falei assim, e aquele outro ali, ó? Não, você já bateu no dono do botequim que te vende a cachaça? Ou que vende a bebida alcoólica? Não, já brigou na rua com o mais forte que você? Já apanhou na rua porque estava... Não, então por que você vai bater na sua mulher? Aí acabou a desculpa, né? Então não é o álcool, mas o álcool a gente sabe que ele tem uma influência de liberar, de baixar a censura, mas é o fator cultural, porque baixa a censura e ele não bate no maior que ele. Ele não fica louco, porque se ele ficasse louco, ele batia no mais velho, ele encarava qualquer pessoa, já deu martelada no dedo, você trabalha com o quê? Eu sou marceneiro. Você já bebeu uma vez e deu martelada no dedo, passou o serrote na mão, de raiva, né? Não, nunca fiz isso. Então como é que vai bater na mulher? Como é que quer dar martelada na mulher? Quer bater com cabo de vassoura na mulher, com fio de tomada, jogar ferro, jogar o que tiver na mão, panela, garfo, faca e essas coisas, e pensa assim, é só a mulher que joga panela? Não é. O homem joga o que ele tiver na mão, né? E se está na cozinha, são os utensílios da cozinha. Então, a equipe, é muito importante falar na equipe, porque eles trazem isso tudo à tona, e a equipe, ela ouve, né? Nós temos ali, muito disposta, está difícil para eu visualizar o número daqui, mas eu acho que é 90 e poucos por cento, 97%, 87% dos que foram ouvidos disseram que a equipe estava disposta, sim, muito disposta a ouvir. 9% disse que estava disposta o suficiente, então só esse 9% com esse 87% vai para 96%, que para a gente é um número assim, muito satisfatório. Pouco disposta, 2%, ou totalmente indisposta, e não registrou a resposta, 2%, e nesses 2% ali do pouco disposto, a gente tem que considerar que às vezes a gente tem ali algum homem que não está muito satisfeito nem de estar naquele local, né? E a gente tem que contar aí realmente com esse número negativo. Em relação à informação, às orientações dadas pela equipe durante o atendimento, você diria que ficou, o que está muito informado, muito informado 96%, pouco informado 1%, ainda com dúvida, ninguém registrou dúvida e não registrou resposta 3%. Então vamos admitir que 3% não tenha ficado com nenhuma dúvida, mas se a gente tirar aí 96% bem informado, isso tem trazido para a gente assim, um grau de satisfação e saber que o trabalho está caminhando no rumo certo. A gente tem ali, de forma geral, como você avalia o atendimento da equipe, muito satisfeito 89%, pouco satisfeito 3%, insatisfeito 1%, não registrou resposta 7%. Ainda assim, a gente está perto aí dos 90%, né? Você considera que depois do atendimento, em sua opinião, a sua opinião sobre a justiça melhorou? 63%, você vê que a gente não estava tão bem, né? 63% melhorou, que a gente pode investir mais. 29% continuou positiva, 5% continuou negativa, 0% piorou e 3% não registrou a resposta. A vantagem da melhora disso não é o Ibope para o judiciário, mas é a confiança que a mulher tem. Quando a mulher tem confiança no aparelho do Estado, ela denuncia mais, ela liga. Então, nós temos criado assim, um relacionamento, às vezes, com as mulheres, de confiança do trabalho com a mulher, a ponto assim, que nós já tivemos casos em que o ex-marido estava proibido de se aproximar da mulher, e ele foi para o interfone da casa tocar, e enquanto ele tocou o interfone, ela pegou o telefone e ligou para o fórum, para o juizado, e disse com a diretora secretária, ele está no interfone chamando. O que eu faço? Não, a orientação, é claro, foi para não abrir a porta, não é? Mas ainda assim havia o risco de outro vizinho abrir a porta para outra pessoa entrar, e aí ele entrar, nós acionamos a equipe da polícia, e ele foi preso naquele mesmo dia por ter descumprido a medida protetiva. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa mulher não acredita, ela não liga. Eu vou ligar para quê? Para perder o tempo e pagar impulso? Não é? É o que às vezes a gente fala em algumas situações, né? Que a gente eu não vou perder meu tempo telefonando para uma coisa que não vai resolver. Então, quando ela ligou e resolveu, e ele foi preso, possivelmente nós podemos ter evitado um homicídio. Às vezes ele não ia matar, mas e se ele matasse?
não é? Aí é mais um número para a estatística, e é mais um número para a estatística. Mas não é só um número para a estatística, né? É uma vida, é uma família, né? É o trabalho, é o compromisso que nós temos de inibir a violência doméstica, e que nós estamos falhando nesse ponto. Então, essa confiança ela é muito importante nesse aspecto. No eixo comunitário, nós temos como proposta conhecer, mapear e articular a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar do DF. Nós atuamos nas reuniões de rede de proteção às mulheres do DF e do entorno, porque nós temos uma ligação muito grande com o entorno. Nós temos agressores que residem em Lusiânia, que residem em Valparaíso. Então, nós já conseguimos, por exemplo, um caso que nós tivemos aqui, que aconteceu o seguinte: a mulher foi proibida. Aliás, o homem foi proibido de contato com aquela mulher. E ele estava num tom ameaçador, inclusive, no atendimento perante a equipe. E a equipe se preocupou e ligou para essa mulher no mesmo dia. Ligou para ela por volta das 18 horas para saber se ela havia chegado em casa bem e se estava tudo certo. Quem atendeu o celular dela foi ele. A equipe pediu para chamá-la, aí ele falou: ela não pode atender agora. O que passa na cabeça da gente? O pior, né? Pode ter matado. E aí nós fizemos um contato. Desculpe, o caso era da 11ª Delegacia de Polícia, fizemos um contato com a SAM, que é a Seção de Atendimento à Mulher, né? Que é aquele núcleo da delegacia especializada em atendimento à mulher, e decretei a prisão preventiva dele, porque se ele não podia ter contato com ela, como que ele estava com o celular dela sem ter tido contato. Fizemos contato com a delegacia já estabeleceu contato, nós já fizemos contato com a rede, já localizamos o endereço dele, a possibilidade de identificação de onde ele estaria por meio desse contato, e ele foi preso naquela mesma noite. Então, a importância da rede, ela não está só no encaminhamento, que o encaminhamento muito importante, mas a rede não é só isso, a rede não é só esse benefício, a rede ela funciona. Nós tivemos um caso de abuso sexual em que proibimos o pai de se aproximar da filha, tiramos ele da casa, não deu certo, tiramos a filha da casa com a mãe, ela foi para a casa da avó, a mãe e a filha na casa da avó, e depois, sem que nós soubéssemos, essa mãe voltou para casa para continuar o relacionamento com o marido, e a filha voltou junto e nós não tínhamos conhecimento disso. Quem trouxe essa informação para nós foi a escola. Então, por que a escola trouxe? Porque o dia que a diretora chega lá, no fórum para conversar, tendo marcado ou não tendo marcado, no intervalo de audiência eu vou conversar com ela. Então, existe essa confiança. Então, essa relação de rede, ela é essencial nesse trabalho. Quando há um problema lá na DEAN, a delegada tem liberdade de ligar para mim. Mas não é só a delegada, liga também o agente, eu também ligo para a delegada, eu também ligo para o agente. O agente de polícia está lá em Goiânia, cumprindo a carta precatória, surgiu um problema, faltou uma peça, ele não conseguiu falar no fórum, porque teve um problema de energia na época, o telefone não estava funcionando, ela ligou no meu celular, do meu celular nós já passamos o contato, mandou a cópia para ela, não sei se foi por WhatsApp, ou se foi por e-mail, ou de alguma forma assim, mas o certo é que essa rede ela é um canal muito importante. Quando esse pai foi preso, quem estava lá no momento da prisão não era só a polícia, estava lá a conselheira tutelar e a diretora da escola, para que essa criança não sofresse o peso da responsabilização da prisão. Porque senão a criança pensa o seguinte: meu pai está sendo preso por culpa minha. É muito comum a criança não querer depor no processo, e a gente não ouve a criança no processo, nós temos toda uma equipe treinada e formada para ouvir por videoconferência, são psicólogos que fazem a pergunta, mas ela não querer por quê? Porque alguém fala com ela assim: seu pai está preso por sua culpa. Quando, na verdade, ele está preso por culpa dele. Né? E eu costumo dizer para ela: não foi você que prendeu, quem prendeu foi o juiz, eu que sou o responsável pela prisão dele. Você querendo ou você não querendo, você pode ficar tranquilo que você não tem responsabilidade nenhuma. Às vezes alguma mulher ela sente um alívio quando eu falo isso com ela. Por quê? Porque a família está toda em cima dela cobrando: o meu filho está preso por sua causa, o meu irmão está preso por sua causa, o meu cunhado está preso, o meu genro está preso, o meu pai está preso. A mulher ela é bombardeada por todo mundo, falando: não, ele não está preso, não é por sua causa, ele está preso primeiro porque ele descumpriu a lei, e segundo, quem mandou prender não foi você, quem mandou prender foi o juiz. Então, o juiz é corresponsável. Se tem alguma coisa, você pode ir embora tranquila, que não tem nada com você. E ela sai, às vezes, aliviada com a resposta pronta para dar para as pessoas. Né? Então, a rede ela é muito importante nessa solução.
parcerias com instituições da rede, com universidades, com a Secretaria de Estado da Mulher. A gente tem uma parceria muito forte, estão fazendo trabalho nas escolas, estão pegando Ceilândia, que é o lugar mais violento. A nossa proposta é atingir todas as escolas estaduais, capacitar os orientadores, capacitar os coordenadores de escola, capacitar os professores, já estou até sabendo os cargos da Secretaria de Educação, né? Capacitar depois, numa última etapa, os alunos. Por quê? Porque nós temos que romper esses 34% que estão ficando ocultos, que não estão chegando para nós. Aí você pensa assim, mas 34% é muito bom, porque nós temos 66% chegando. Sim, mas coloca 34% de erro em voo aéreo. Vamos imaginar que 34% dos aviões caiam daqui para São Paulo. Quem aqui vai de avião, levanta a mão. Né? Ninguém, nem eu, né? Vou abaixar a minha. Não vai. Então, nós temos que pensar isso. Nós queremos um ideal, nós temos que lutar por 100%. Né? Se vamos alcançar ou se não vamos, não interessa, mas nós temos que lutar por isso. E a gente tem que perseguir. E aí a gente tem que ir atrás do padre, do pastor, né? Tem que ir atrás do líder do centro espírita, do diretor da escola, do professor, conselho telar, conselho de segurança, conselho de saúde. É muita gente que a gente tem que ir atrás. Né? E a gente tem parceria ali com a SPM nisso, a SPM da Presidência da República, né? Tem apoiado muito o nosso trabalho, na FAVD, né? Que é um trabalho da Secretaria de Estado da Mulher, que faz grupos com os homens, e é muito importante trabalhar o homem para que ele tenha consciência. Eu me recordo de um rapaz aí numa faixa de uns 23 anos, na audiência que eu fiz com ele agrediu a namorada, e eu perguntei assim, e aí, o que foi para você participar do grupo? Porque a gente quer saber, né, como é que está o trabalho, o retorno e tudo mais. Aí ele disse assim, olha, assim, ninguém acha que é agressivo e violento. Né? No meu caso, assim, não é um caso assim, de violência, né? Porque a gente teve assim, uma briga normal de casal. Mas, para mim, foi muito importante, porque eu achava que era normal antes. Hoje eu sei, por exemplo, que tem violência psicológica. Você xingar a pessoa, você está humilhando, você está desconstruindo a autoestima, né? Ele disse isso em outras palavras, naturalmente, né? Você está destruindo a imagem que aquela pessoa tem de si mesma e está arruinando ali uma possibilidade de trabalho para aquela mulher, né? Você vida dela num outro relacionamento que ela poderia ser feliz com outra pessoa. Então, quando ele começou a trazer o conceito de gênero nas palavras dele, eu me sentia assim, muito realizado com o trabalho, porque a gente está alcançando, de alguma forma, esse objetivo, não é? Então, o GDF, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, ele tem um trabalho muito interessante com homens, que é feito pelo NAFAV, né? Que é Núcleo de Apoio a Famílias Envolvidas com Violência Doméstica, e trabalha especificamente com homem. A Polícia Militar tem um trabalho do EDUX, que é um batalhão, um grupo da polícia especializado, que eu costumo dizer assim, que é coisa de primeiro mundo da Polícia Militar, que eles fazem um trabalho de visitação às casas. Então, nós temos firmado uma parceria com eles, e às vezes a gente tem um problema de violência doméstica em algum caso, e precisa que aquele homem, pelo menos naquele início, ele sinta a presença do Estado. Então, quando a polícia foi ali na porta da casa daquela mulher, depois da medida protetiva, aquele homem, um vizinho fofoqueiro, vai contar para ele, a polícia estava lá na sua casa. Você sabia disso? Você não aparece lá não, porque é fria, realmente você não pode, você tem que ficar afastado, né? E isso aí traz uma repercussão muito positiva. E essas parcerias têm sido muito importantes. Palestras na escola e na comunidade, nós tivemos palestra na escola, que quando terminou a palestra, trabalhando com adultos, o EJA, né, que é Educação de Jovem e Adulto. Quando terminou a palestra, era mais ou menos um grupo de 100 pessoas que participou daquela palestra, entre 90 e 100 pessoas, 5 casos de violência doméstica foram trazidos por aqui logo em seguida. E é muito importante a mulher ter essa confiança e saber, por exemplo, que ela tem medo da seguinte informação. Um dos índices da pesquisa foi a mulher, 30 e poucos %, a mulher não registra ocorrência porque ela tem uma dependência econômica. E é muito comum. E a gente pensa assim, puxa vida, preferir apanhar, né, e viver nessa vida, por que não sai dessa vida? Não sai porque ela tem 5 filhos. Às vezes 3 de um, 2 de outro, e com aquele companheiro atual ela ainda não tem filho, ela está grávida. E aí você pensa assim, gente, mas essa mulher conseguiu com 5 filhos, né, arranjar um companheiro, né, isso é a cultura machista que a gente tem, porque a gente tem que pensar o seguinte, que esse homem também conseguiu uma mulher, né, e aquela mulher ela tem o valor dela, ela tem os filhos dela. Então, essa mulher ela tem uma dificuldade, às vezes, econômica, e você precisa explicar para essa mulher que o fato dela registrar a ocorrência vai possibilitar também ela pedir uma medida protetiva de alimentos, por exemplo, se ele for preso.
Ele pode pagar alimento. Nós podemos descontar na folha dele, sem ouvir, de imediato. Em 48 horas, ela pode estar com uma medida protetiva dessa. Então, quando chegar no final do mês, o salário dele já vem descontado da pensão para ela e para os filhos. Então, são situações que, às vezes, a mulher não tem esse esclarecimento. Às vezes, ela pensa assim, Maria da Penha é prisão do marido. Então, eu não quero, porque eu não quero que meu marido seja preso. Não, Maria da Penha também é um trabalho psicossocial, um trabalho jurídico, de apoio, de assistência. Não é? A resposta nem sempre é a prisão. Até porque em algumas figuras penais não comporta a prisão. É difícil você prender em algumas situações, porque a pena é muito pequena. Né? E aí, para você manter a pessoa presa, daí a pouco ele fica mais tempo preso do que o tempo da pena, se ele vier a ser condenado. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, para não caracterizar também que assim, um abuso de autoridade, um excesso, né, do Estado sobre a pessoa, que a gente tem que ter isso em mente também, que há um limitador, e a lei é muito importante a esse respeito. Temos feito publicações, né, constituições que compõem a rede. Vou procurar ser mais rápido, tá? Eixo comunitário, participação nas redes. Nós temos, então, uma rede que a gente chama de redona, que é a rede do DF, e temos a rede menor, que é a rede da circunscrição, da região administrativa. Então, nós temos ali no Núcleo Bandeirante tem uma, em Ceilândia tem outra, em outros locais, Riacho Fundo tem outra. Então, a gente tem trabalhado na redona e na rede pequena. E nessa participação, aí, a gente tem aí 2013, 10 na coletiva, reunião de instituição de rede 17, no primeiro semestre, 5, 9, cadastramento de instituições para publicação, 221 instituições que atuam nessa área, e a gente está catalogando esse pessoal para poder divulgar, para facilitar o acesso e o trabalho, né, informando o que cada um oferece, qual o telefone de contato, quem é a pessoa que você vai procurar. Palestra nas escolas, na comunidade. Nas escolas, 2013, 4, na comunidade, 12, no primeiro semestre, 7, né, que a gente intensificou já em 2014, e na comunidade, 8, só no primeiro semestre. Isso aí é a participação nossa, né, em eventos promovidos de atenção à saúde, à educação, palestras nas escolas, onde nós tivemos, né, falando sobre a violência contra a mulher, né, e aí uma palestra na comunidade, a gente vê que foi para o terceira idade, eu fico pensando assim, nossa, mãe, como você está alienado dos seus direitos, né? Mas ele fala aquilo com orgulho. Eu nunca fui nem testemunha. Ele quer dizer o seguinte, eu sou limpo, eu tenho uma ficha limpa, limpíssima, né? Nem como testemunha eu nunca atuei em processo. E isso mostra que nessa cultura, para onde esse povo vai? Esse povo não está indo para a delegacia. Ele vai para o vizinho, ele vai para o pastor, para o padre, para o dirigente espiritual do centro espírita, para a diretora escolar, para o cabeleireiro, que acaba virando um psicólogo, não é? Ele vai para tudo quanto é lugar, menos para a delegacia de polícia. Então, nós precisamos de reverter isso, mas enquanto nós não revertemos, nós temos que estabelecer parceria com esse pessoal, porque esse pessoal tem que trazer para nós essa informação. E se nós não vamos até esse pessoal, nós ficamos assim meio que, ou nós pegamos esse assunto para resolver e vamos enfrentar e vamos lutar para combater, ou nós vamos fazer de conta. E aí o que nós temos feito? Nós fizemos uma reunião com as lideranças espirituais do Núcleo Bandeirante, chamamos lá padre, pastor, dirigente espiritual do centro espírita, fizemos uma reunião não ecumênica, porque cada um tem a sua doutrina, cada um trata do seu assunto, mas nós temos coisa em comum, que é o quê? O amor ao próximo, que é pregado por todos os três segmentos, né? Fazer o bem é pregado por todos os três segmentos. Não ter violência, os três segmentos. Proteger a mulher, os três segmentos. Então, nós temos muita coisa em comum. Então, nós deixamos a diferença e nos apegamos às coisas em comum e estamos nos abrindo, colocando, fazendo palestras. Quarta-feira que vem eu estou na paróquia, mês passado eu estava na igreja evangélica, outra vez a gente está num centro espírita, outra vez a gente está numa escola, para mostrar para esse pessoal o que é a Lei Maria da Penha, o que é uma violência de gênero, qual a importância de registrar uma ocorrência. E aí a gente pensa assim, mas o que a polícia vai dar conta de fazer? O que o juiz vai fazer? O que o promotor vai fazer? Para a gente que pensa que não resolve nada, eu vou trazer só duas situações. Morreu na região do Gama uma mulher enforcada. Isso foi amplamente divulgado pela imprensa. Enforcada com o cabo do fio de carregador de celular, né?
Isso foi muito divulgado. Essa mulher, a notícia que a gente tem é informal, porque eu não parei, não examinei processo para falar isso, mas a notícia que eu tenho é de que essa mulher sofria violência há algum tempo, e quando eu digo algum tempo, não é assim, 1 semana, 2 semanas, é anos, nunca havia registrado uma ocorrência. Ninguém tinha conhecimento disso. O Estado, oficialmente, não tinha conhecimento disso. Aí nós temos um outro caso drástico que aconteceu no shopping, daquela moça que foi esfaqueada. A notícia que nós temos é de que ela retirou a ocorrência. E, igual ela, tem outros que não foram divulgados pela mídia. Em Taguatinga, eu me lembro de uma mulher que retirou a ocorrência, ele restabeleceu um relacionamento, dentro de 1 mês, ele matou a mulher. Logo depois que ela retirou a ocorrência. Então, naquele contexto, parece que foi uma coisa preparada. Você retira a ocorrência, aí eu estou limpo e aí eu te mato. Foi uma coisa mais ou menos assim que aconteceu. Então, graças a Deus, nós nunca perdemos nenhuma mulher lá no Núcleo Bandeirante, mas a gente incentiva demais o registro da ocorrência, porque é muito importante. Isso causa um efeito psicológico, porque nós temos a questão da violência muito ligada à cultura. E cultura é o quê? É o que está na nossa cabeça. Então, o efeito psicológico do registro da ocorrência não é só para a mulher, é também para o homem. E o homem, a gente tem que investir nele para que a gente tenha uma mulher mais bem tratada e não maltratada, como que a gente tem visto na pesquisa que foi divulgada aqui, né? Deixa eu adiantar, senão eu fico só falando o tempo todo, né? Formação continuada dos servidores, levantamento de dados estatísticos, né? No DF, sim, só nessas lideranças religiosas eles têm acompanhado aqueles casais que vão continuar quando o casal quer um acompanhamento. Então, se ele é católico, ele vai ser acompanhado pela pastoral da família; se ele é evangélico, ele vai ser acompanhado por um grupo de casados para sempre, que é um trabalho que tem de lições, que eles participam de grupo; se é pelo centro espírita, ele vai ser acompanhado pelo dirigente espiritual, que tem o seu trabalho próprio também voltado para a família. Formação continuada dos servidores e magistrados, né? Nós temos investido nisso aí, em ferramentas de resolução de conflito, porque é muito usado para resolver essas questões cíveis adjacentes. No eixo judicial, nós tivemos, por essa equipe multidisciplinar, no ano de 2013, 528 atendimentos, no primeiro semestre de 2014, 315, contatos telefônicos com ofendida para acompanhamento, 126, no ano passado; esse ano, só no primeiro semestre. Eu queria saber, no meu caso, que medida protetiva seria essa? É muito difícil. Eu sou proibido por lei de falar sobre caso concreto, sabe? Então eu não posso emitir um juízo. E se alguém tiver algum caso dessa natureza, a gente pode fazer um encaminhamento pelo centro e prestar a orientação que tiver necessidade. Eu estou falando isso só para vocês não se exporem assim muito numa situação dessa. Quais as medidas protetivas que existem e que são possíveis de juiz aplicar, as mais comuns? A mais comum que nós temos é a proibição de aproximação e de contato. Por quê? Porque ela está muito ligada a ex-relacionamentos. E quando, às vezes é comum o agressor agredir, o ofensor agredir e sair de casa, até mesmo para fugir do flagrante. Então, às vezes a mulher continua em casa, então a gente proíbe ele de aproximar da mulher, proíbe ele de aproximar de determinados locais que a mulher frequenta, trabalho, escola, clube, igreja, proíbe contato por e-mail, telefone, SMS, WhatsApp, Facebook, Orkut, proíbe, então, recado, carta, proíbe qualquer contato dele com a mulher. Esses são os mais comuns. Além disso, a gente tem o afastamento do lar, que é quando a gente tira o agressor de casa e proíbe que ele retorne. A gente tem a possibilidade do retorno, uma medida protetiva, para retornar a mulher para casa. Então, no seu caso, sem dizer que é ou que não é, que está certo ou que está errado, né? Porque cada caso é um caso e tem uma circunstância. Aí tem um complicador de saúde, pode ser que tenha um complicador de idade, que tenha motivado uma situação outra. Mas é possível, por meio de medida protetiva, retirá-lo de casa, e é possível, por meio de medida protetiva, levar a senhora novamente para casa. Eu não estou dizendo assim que, a senhora, só para não gerar uma expectativa, não estou dizendo que vá acontecer isso e que o juiz da causa vá decidir nesse sentido. Eu estou dizendo que, em tese, a lei permite que isso aconteça,
sabe? Permite que, se ele tiver uma aposentadoria, por exemplo, que ele pague uma pensão, né? Esse é um caso assim, que parece que deve ser muito delicado, porque vocês estão resistindo no mesmo lote, a informação que a senhora traz. Dificilmente a gente deixa os dois residirem no mesmo lote. Para ser sincero, eu me recordo de um caso em que houve consenso entre eles e nós tivemos que ajustar as medidas protetivas para que, naquele caso, eles pudessem, porque era quase assim um caso de humanidade. Havia uma enfermidade muito grande por parte dele, um filho se dispôs a cuidar, havia um cômodo da casa de acesso externo, tipo uma mini suíte, tipo uma kitnet, e que não havia contato entre eles, então nós administramos para que isso acontecesse, mas foi assim, um caso humanitário mesmo, porque ele estava num estado de saúde debilitado e um filho se propôs, e é um filho que tinha bom contato entre eles, tinha vários filhos morando em casa, então de alguma forma ela estava protegida, mas ele não podia ter contato com ela, não podia se aproximar dela, salvo essa questão da residência. Quando um caso que a gente já tirou a mulher, já afastou a mulher de casa, porque em tese é possível também afastar a mulher, né? Você pode dar uma separação de corpos, por exemplo, que é previsto na lei, pode determinar uma pensão, mas um caso que eu tirei a mulher de casa foi na seguinte situação: ela era uma menina nova, estava grávida, muito, muito nova mesmo, estava grávida, morava numa casa, num barraco, num lote, e naquele lote morava a família dele, morava 3 irmãs ou irmãos dele, mais a mãe e o pai dele, nenhum deles combinavam com ela, ela estava grávida para ganhar, mas estava assim, nos últimos dias, ela saiu da sala de audiência para a UPA, e para fazer uma consulta que a gente determinou, porque já estava atrasando um pouco. Nesse dia, ela ganhou neném. Então, nós não deixamos essa mulher na casa, porque é uma situação extremamente delicada. Tá? Mas aí eu quero lhe sugerir, depois que terminar, aí buscar um contato. A Cristiane Moroiche, a supervisora do CJM, essa que está aqui à frente, né? Se falar um pouquinho sobre isso, por gentileza. Obrigada. Obrigado pela pergunta. É muito importante, sim, essa notícia dessa condenação, porque, às vezes, existem os casos, mas eles não são noticiados, e quando noticiam um fato dessa natureza, chama a atenção, né? E muitas pessoas que não têm informação passam a saber que aquilo ali, ela não está obrigada àquela prática sexual. Essa é uma grande mudança, realmente, um grande avanço que a doutora Yara destacou. Por quê? Porque o entendimento do judiciário, pelo menos eu posso falar que foi no milênio passado, né? Mas em 1950, por aí, uma decisão do Tribunal da Guanabara, que ainda nem existiu o Distrito Federal aqui em Brasília, foi de que a mulher, que não era estupro, que a mulher era obrigada a manter relação sexual. E isso, gente, não foi uma decisão de uma pessoa ignorante, não. Isso foi uma decisão de um tribunal. São pessoas que passaram por curso superior, que têm acesso à informação. Isso mostra para nós como que a cultura, e que nós temos que lutar contra essa cultura, e por isso eu acho que a Lei Maria da Penha ela tem que ser mesmo rígida e dura, e a aplicação tem que ser dura, sim, porque senão não dá um choque na cultura. A cultura ela não vai mudar com água e açúcar e pano quente. Não vai mudar. Se a gente não arregaçar a manga e pegar firme, a gente não consegue fazer essa transformação. E eu acho muito válida. Nós temos um caso aqui no Distrito Federal que o homem foi preso também por esse motivo. Ele estava com medida protetiva e ele se aproximou da mulher e obrigou a mulher a ter relação sexual com ele. E ele está respondendo por estupro. Agora, a conscientização é muito importante porque nós temos um outro problema. É que a única prova, às vezes, desse estupro, como é uma mulher que já tem uma vida sexual ativa com esse homem, possivelmente não ficou alguma lesão perceptível que caracterize uma violência sexual na perícia. Então, está lá o ímã, já rompimento antigo, né? Às vezes não ficou nenhuma fissura que possa caracterizar para o laudo. Então, a gente depende muito da palavra dessa mulher. E nós temos alguns casos, quando chega na audiência, a mulher muda o depoimento.
aí ela diga, não, na verdade eu consenti, eu falei isso porque eu estava com raiva, né? E a gente tem que se acostumar a lidar com isso e compreender essa mulher, que é uma dificuldade que nós temos de entender a mulher que volta, né? E a gente sempre diz, volta atrás, né? Na denúncia e na queixa, na reclamação, no registro da ocorrência. Mas a gente tem que entender que, culturalmente, essa mulher enfrenta um problema muito sério e muito difícil. Então, a importância do apoio, quando a pergunta anterior é Ada, quando ela disse assim, que não tive o apoio psicossocial, esse apoio psicossocial é essencial. Porque a mulher, daí a pouco, ela começa a sentir que ela está sozinha numa luta inglória, contra tudo e contra todos. Ela não consegue entender, às vezes, numa sala de audiência, que quando o juiz está fazendo alguma pergunta a ela, ele está fazendo uma pergunta para poder produzir uma prova e caracterizar ali, ela se sente, às vezes, ofendida. E, às vezes, e muitas vezes, nós não temos o preparo para perguntar a essa mulher. Então, às vezes, a mulher ela é pressionada numa sala de audiência com perguntas que não são apropriadas para ela. Por isso, nós tiramos o depoimento das crianças da sala de audiência. Eu tive um depoimento de uma criança que eu vi que a criança estava sofrendo. Eu imaginei, gente, as perguntas que estão sendo feitas aqui para essa criança, eu acho que estão expondo essa criança a um sofrimento maior do que o abuso que ela sofreu ali no momento. Porque o abuso, ela não teve consciência. O abusador de criança, normalmente, ele é uma pessoa carinhosa, ele afaga, ele dá balinha, ele dá celular, ele dá presente, dá bonequinha. E a criança, ela não sente. Embora o abuso seja extremamente danoso para a personalidade e para a vida daquela criança, mas o ato em si não é um ato de agressão, ele não chegou batendo, ele não forçou um estupro, às vezes foi carícia, né, que ele fez. Então, é difícil para a criança perceber quando é abuso, quando é carinho. Quando ela senta no colo, por um carinho paterno, ou quando ela senta no colo de um amigo do pai que está sempre ali e que para ela é a mesma coisa, ela está sentando no colo de um adulto, né, e que às vezes está abusando. Então a criança não está tendo consciência. Mas as perguntas, elas são terríveis. Ele introduziu o pênis na vagina, a menina não sabe o que é pênis, não sabe o que é vagina, tem que explicar aquilo ali na hora da audiência. Aí você pensa assim, mas faz parte do processo, a mulher adulta, ela foi estuprada, ela contar que foi estuprada, é muito simples, porque aconteceu com ela. Aí a gente, um colega, o Dr. Bismarck, numa reunião de grupo, ele falou assim, olha, quem aqui é casado? Todo mundo levantou a mão. Quem teve experiência sexual essa semana? Aí a pessoa já fica com vergonha, né? Não sabe se levanta a mão, eu não sei o que ele vai perguntar depois. Se não levanta a mão, parece também que não teve experiência sexual, já fica com medo de não ter tido, né? E aí, o que vai acontecer? Só isso. Aí ele vira e fala assim, olha, o seu casamento é uma coisa legítima, você e a sua esposa. Então, conta para nós, como é que foi aqui? O que aconteceu no ato? Houve introdução? Como é que foi? O que aconteceu antes? A pessoa fica com vergonha de falar. Agora, você imagine uma mulher num ambiente de fórum ou de delegacia, relatando isso para pessoas que ela não conhece, tendo sido vítima de um abuso de uma pessoa que ela não conhece, que nunca conviveu, e ela tem que contar. É uma tortura. Então, é muito difícil, às vezes, levar adiante. Então, é muito importante essa pergunta trazida. Por quê? Porque a mulher precisa saber que ela não está obrigada a praticar a relação sexual. E não só a mulher precisa saber, o homem também precisa saber. Ele tem que saber que ele não tem que forçar a mulher a um ato sexual, que é porque ele quer que a mulher vai ter relação, não é? Muito obrigado pela pergunta. A violência psicológica, a violência moral, chegar à física dificilmente. Então, mas tem que ser criada a condição, porque aquela mulher que não tem com quem deixar as crianças para ir trabalhar, como que ela vai trabalhar? E aí você pensa assim, uma criança ou duas, não, são 3, 4, 5 crianças que a mulher tem, que ela cuida, e aí, se a gente não criar toda essa estrutura, então nós precisamos de um investimento econômico muito maior. Agora, não dá para pisar no último degrau da escada da primeiro lance, né? Então, você vai, a escada, a gente vai caminhando. O que nós não podemos parar é de subir a escada, né? Senão a gente não chega nunca ao topo. Mas é muito importante isso. O trabalho que nós temos de grupos aqui, o tribunal iniciou com um trabalho de grupos. Primeiro, atendimento individual à mulher e ao homem. Evoluiu para um atendimento ao casal. Aí aperfeiçoou, evoluiu do casal para um atendimento de grupos, de casais. Não,
evoluiu para um atendimento de grupos de agressores e ofendidas. E agora, a última etapa na evolução está um trabalho de grupos de agressores e ofendidas, um grupo misto, porém, sem que aquele agressor fique com aquela agredida. Então, há uma troca em que o agressor vai para o grupo A agredida vai para o grupo B. Depois troca, a agredida vai para o grupo A, o agressor vai para o grupo B. Vai mesclando de maneira que aquela mulher ouça relatos de outros homens e que aquele homem ouça relatos de outras mulheres. Isso tem se mostrado assim, muito importante na sensibilização. Tem sido uma coisa muito interessante. O custo do comparecimento é uma outra questão também. Então, a grande luta que nós temos no tribunal para especializar os juizados é porque eu, por exemplo, quando comecei, o meu juizado ele atendia Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2. Ainda não havia o Fórum de Riacho Fundo. Então, às vezes era comum uma pessoa que mora mais distante não ter o dinheiro para pagar a passagem, para vir na audiência. Se ela não vem na audiência e eu não tenho como produzir uma prova, eu sou obrigado a absolver, mesmo que eu saiba que ele aconteceu. Mas se a prova judicializada, que é uma garantia constitucional, ela não for produzida, o processo não tem valor se aquele homem for condenado. Então, a gente tem que criar toda essa estrutura. Então, quando nós colocamos um juizado no Riacho Fundo, a pessoa do Riacho Fundo ela já vai direto no Riacho Fundo, né? Quando nós colocamos um no Núcleo Bandeirante, ele não tem que se deslocar do Núcleo Bandeirante para ir no juizado do plano piloto, e daí por diante. Então, há um custo de comparecimento, sim, da mulher, e isso precisa ser trabalhado e minimizado. E um outro custo muito grande que nós temos é a medida protetiva em que a mulher tem uma estabilidade do emprego e quem vai pagar a conta? Ela passa 6 meses com estabilidade, mas ninguém se responsabilizou por pagar o salário. Então, é quase como uma licença sem vencimento para uma mulher que é arrimo de família. Então, a gente tem que evoluir realmente em algumas etapas, mas eu creio que vai... Fique à vontade, Lúcia. Sim, eu gostaria só de abordar 3 pontos ali, da Vanessa e da Tânia, a respeito do atendimento que as pessoas receberam na delegacia e que não foi satisfatório. Eu fico muito tranquilo com a DEAN do Distrito Federal, porque ela foi classificada como a primeira DEAN do Brasil. Então, o nível de atendimento, o espaço físico é muito adequado, muito apropriado. Conheço delegados, conheço os agentes que trabalham lá e são pessoas realmente comprometidas com a causa. Qual o problema que a gente tem, que as duas denunciam? O não atendimento adequado para a mulher, e isso tem inibido o registro. Isso não é só na delegacia de polícia, a gente tem que fazer a meia-culpa. Isso tem no judiciário, isso tem na rede de saúde, na rede de educação. A mulher que sofre violência, ela tem uma dificuldade muito grande de romper com a questão cultural que coíbe a mulher e impõe quase que a ela um silêncio. E nós só vamos mudar isso quando nós fizermos capacitação. Por isso que eu acho muito importante quando o Senado para as quintas, prepara as quintas feministas, né, e realiza as quintas feministas, porque está debatendo o assunto, e isso traz esclarecimento. Então, precisa de capacitação para as delegacias, mas também para o judiciário, para o juiz, para o promotor, para o advogado, porque nós não temos essa formação nas faculdades, e agora que estamos engrenando nisso com a Lei Maria da Penha. A questão da constitucionalidade, que a doutora Cleide tratou tão bem, a Constituição diz o seguinte: homem e mulher são iguais, não é isso? E estão sendo? Não estão sendo. Então, a lei é para fazer ser igual. Então, por isso a lei não é inconstitucional. A lei não é inconstitucional porque, se você pegar, por exemplo, aqui no Distrito Federal, uma pesquisa realizada, 9% das agressões